O ministro Alexandre trabalhou para beneficiar o Banco Master. Gente, é muito grave o que eu estou falando. Muito. Eu vou dizer uma coisa, não sei se a Carol concorda comigo. Nós estamos diante de um episódio gravíssimo que nós podemos, através dele, se tudo muito bem conduzido, com parlamentares muito sérios, com a Polícia Federal muito séria, nós podemos passar o Brasil a limpo. O caso do Banco Master é o maior exemplo de crime de tráfico de influência do mundo. Novamente batemos um outro recorde. Isso, olha, senadora, vou até passar a palavra aqui para a Carol. É tanta coisa, né, Carol, que a senadora trouxe para a gente, inclusive coisas que nós não estávamos sabendo, então eu agradeço, né, mais uma vez, sexta-feira, semana de Natal, a senhora está aqui, né, é um sinal de prestígio muito grande para o programa, a gente fica muito feliz, e a senhora está fazendo um trabalho que eu não vejo outros senadores fazendo, porque tem que ter coragem de falar isso aqui. Com certeza a ameaça está grande para o seu lado, né? Tá grande. Não tá fácil, uma ameaça de todos os lados. Pra vocês terem uma ideia, Carol, ligou no meu gabinete um homem se dizendo delegado da Bahia, nós estamos com o telefone, nós já fizemos o boletim de ocorrência, um delegado da Bahia ligou me ameaçando e dizendo o seguinte: ela se prepare, o que é dela já está posto, nós vamos pegá-la. E eu tenho alguns investigados na CPMI, um pouquinho anterior ao Banco Master, um bilionário, que inclusive está preso, que também mandou recados bem ameaçadores. Mas é o preço, é o preço. Nós que estamos querendo investigar e mostrar para o Brasil que está tudo muito conectado, Banco Master, fraude do INSS, tráfico de influência, advocacia administrativa. Nós temos a chance de passar o Brasil a limpo agora. Nós temos uma oportunidade única. E, inclusive, se meus colegas parlamentares estiverem me assistindo, não se acovardem, nenhum passo atrás, não tenham medo. Deus está nos dando uma oportunidade de passar o Brasil a limpo. Eu concordo. Carol. Senadora, foi tanta coisa que eu realmente estou aqui ainda em estado de choque. Bom, primeiro, a gente que passa aqui, né, a gente está aqui todo dia, eu e a Júlia, foram infinitas as vezes que a gente comentou aqui nesse programa a quantidade de jabutis que a gente assiste, votação na calada da noite, né, mas é geralmente sempre contra o Brasil, assim com o imposto da blusinha, enfim, a gente fica aqui o programa todo contando, se for contar quantas vezes o Brasil foi tungado, né, porque os parlamentares sequer leem o que estão votando, vem uma orientação do líder de bancada e assim passa as maiores atrocidades. Inclusive, isso virou um modus operandi do Congresso Nacional, né? Acho que é a primeira vez que a gente está aqui comemorando um jabuti, que é essa senhora da quebra de sigilo. Então, assim, parabéns, que está usando a estratégia que todos os parlamentares usam para o mal. Finalmente, a direita entendeu que a gente tem que usar das mesmas armas, senão a gente não avança, né, no Brasil com tudo isso. Mas essa questão do Toffoli realmente é assustadora, né? Só para quem não entende de direito, essa cariação, né, ela é prevista no Código de Processo Penal, mas alguns criminalistas, eu já assisti, por exemplo, o doutor Marcelo Rocha Monteiro, que é um procurador de Estado aqui no Rio de Janeiro, que eu admiro grandemente, falando que a forma como isso está sendo feita está sendo completamente ilegal, né? Não cabe ao Toffoli, nesse momento do processo, fazer essa cariação. Mas eu acho que é um pouco curioso, exatamente isso que a senhora falou. A gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe qualquer versão, nem do Banco Master, nem do Daniel Worcaro. O que a gente está assistindo é uma pessoa envolvida numa fraude que sabe, bilionária, né? Milionária a gente sabe que é, mas que sabe, bilionária, que foi preso e já está solto, enquanto os presos do 8 de janeiro estão aí, sem direito à saidinha, enquanto todo mundo da direita está sendo perseguido, uma pessoa como o Daniel Worcaro já está solto e aí não tem qualquer risco, né, de excluir provas do processo, nada disso na cabeça do Alexandre de Moraes e do Toffoli existe, né? Só existem para quem dá opinião na internet e para quem está em manifestação, fazendo vigília, né, a favor do Bolsonaro. Esses são os verdadeiros criminosos do Brasil, né? Mas o que eu quero perguntar para a senhora é o seguinte: a gente está assistindo um processo de fritura da jornalista Malu Gaspar,
que fez, então, essas denúncias. Depois dela, muito corajosa, foi a primeira a fazer essas denúncias. Depois dela, a gente teve Eliane Cantanhede, Mônica Bergamo. A própria Daniela Lima está com uma certa dificuldade ali em continuar defendendo, né, o chefe dela. A gente sabe que Alexandre de Moraes é a fonte dela em várias coisas em relação ao STF. Então, assim, os próprios jornalistas, pseudo-jornalistas de esquerda já estão soltando a mão do Alexandre de Moraes. Mas a militância não, os petistas estão, assim, polvorosos em relação a tudo isso. Então, como que a senhora, eu sei que a gente está de recesso, mas como que a senhora está vendo esse movimento na oposição de blindagem do ministro Alexandre de Moraes, nesse caso todo, as pessoas falando que a Malu Gaspar teve 6 fontes diferentes, que ela não apresentou qualquer prova, que tudo isso é ilegal. E o Alexandre de Moraes vem, então, falando que sim, ele se reuniu com o Galípolo, mas não para tratar da venda do banco, né? Ele fala que é só para falar sobre a Magnitsky. Como se isso não fosse também um crime, porque ele não pode falar com o presidente do Banco Central, que é uma instituição independente, sobre a Magnitsky. Ele que faça uma reunião como ele fez com a Febraban, presidente de bancos, pega as informações que ele precisa, enfim, reuniões à porta fechada com o presidente de uma instituição que sequer estava na agenda é tão ilegal quanto. Então, entender esse clima que está agora, nesse momento, quem de fato, dentro do Congresso Nacional, já soltou a mão do Alexandre de Moraes, o Senado. E aí eu falo para todos os poucos senadores que têm coragem de sentar aí onde a senhora está sentando aqui nesse programa que a gente aperta, eu faço essa pergunta, né? O que falta para o Senado Federal parar de ter o rabo preso, né? Porque cabe ao Senado Federal pautar, então, finalmente esse impeachment. Eu sei que a senhora é a favor. Muito além do impeachment, Carol, o que está posto agora não tem mais volta. Vamos usar apenas, eu poderia apontar todas as violações de direitos humanos do ministro Alexandre. Inúmeros elementos ele nos deu para que ele fosse impeachmentado. Mas vamos falar agora apenas do contrato da esposa dele com o Banco Master. Em um país sério, ele já teria sido impeachmentado só por esse episódio. Olha que nós temos um acúmulo de episódios de violações de direitos humanos. Eu, inclusive, produzi um documento de todas as violações de direitos humanos cometidas pelo ministro. Eu já assinei inúmeros pedidos de impeachment dele. Mas nesse episódio do Banco Master e do contrato da esposa dele, eu agora requeri que ele vá ao Senado Federal se explicar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Eu fiz uma representação para o Procurador-Geral da República. Eu sou autora da representação que foi protocolada essa semana e eu também entrei com mais um pedido de CPMI. No pedido de CPMI, eu já tive a assinatura do senador Girão comigo, senador Magno Malta. Na representação ao Ministério Público também convidei o Girão e o Magno Malta para assinarem comigo. Eu fechei todas as portas, eu usei todos os instrumentos legislativos que eu tinha na mão em um único dia. Procuradoria-Geral da República, novo pedido de impeachment e a convocação dele para depor na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Se vocês não quiserem falar sobre mais nada, apenas o contrato da esposa dele com o Banco Master já seria o suficiente. Só que aí imediatamente vem a imprensa, vem a Malu Gaspar e fala também da pressão que ele fez no banco e na Polícia Federal. Eu não acredito que uma jornalista como a Malu, ela traria uma matéria bombástica que ela sabe que derruba a República. Deixa eu dizer uma coisa. Sim. O que a Malu trouxe derruba a República, porque é o início de uma grande investigação. Ela não seria imatura e imprudente, nem a emissora dela deixaria ela trazer à tona tal informação se eles não tivessem elementos. Agora, engraçado, né? Eles que defendiam a liberdade de imprensa contra nós, quando uma jornalista traz algo contra eles, ela é inconsequente, imatura, mentirosa e irresponsável. E vários adjetivos difamatórios, né?
prostituta, coisas baixíssimas. A gente precisa deixar isso registrado, né, senadora? Porque a esquerda levando a bandeira que é conveniente para ela levantar. Pois é. Então, olha, eu sou pró-liberdade de expressão, eu sou pró-jornalismo livre, eu sou pró-mulher. E aí, quando você vê uma jornalista fazendo denúncias